Olá, meus amigos, estamos retornando com as atividades de domingo 100% virtuais. Esperamos que em breve possamos retornar com as atividades presenciais na casa. Para darmos início ao nosso evangelho de hoje, vamos à leitura inicial. Família. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Do item 8, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Daí as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as tarefas da procriação. Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. Na área terrestre, é justo que determinada criatura se faça assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. A parentela do planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar envolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Do livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Olá! Sejam bem-vindos ao Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP, aqueles também que nos assistem pelo canal CEGESP no YouTube. Que as bênçãos e o amor do Cristo nos envolva, nos fortaleça, nos ilumine por todos os dias da nossa existência, para que cada vez mais nós possamos nos melhorar, evoluir, aproveitando da melhor forma a nossa presente reencarnação. Falando em reencarnação, hoje iremos dar sequência à explanação que eu fiz no dia 20 de dezembro e que consta no nosso canal no YouTube, que era a diferença entre reencarnação e ressurreição,
do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que ia do item 4 ao item 17. Coincidentemente, hoje estaremos vendo do item 18 ao 23, cujo tema é Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Notem que Kardec não questiona, ele afirma. Os laços de família são, de fato, fortalecidos, estreitados à medida que vamos reencarnando e quebrados pela teoria da unicidade da existência. Alguns espíritos nós vamos encontrando não apenas uma, mas sucessivamente a cada vez que encarnamos. E então vamos nos tornando mais próximos. Nós vamos então fortalecendo essa relação. O que nas primeiras vezes era um vínculo físico, sanguíneo, com o passar das encarnações, vai se tornando espiritual, um vínculo de afeto espiritual. Então o Evangelho segundo o Espiritismo começa fazendo justamente uma distinção entre a teoria reencarnacionista e a teoria de uma única existência, onde uma prolonga a relação familiar, o que é a teoria reencarnacionista. Se formos levar em consideração a teoria da unicidade da existência, ou seja, que a pessoa vive uma única vez, onde morrendo tudo acaba, a relação familiar também iria se extinguir, tanto as afinidades como a falta de afinidades entre os familiares. Então o Evangelho começa da seguinte forma. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem os outros na encarnação, vindo até aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Só lembrando aqui, Kardec usa o termo erraticidade, e segundo a questão 223 do Livro dos Espíritos e as questões subseguintes, Kardec pergunta sobre o que é a erraticidade e os espíritos respondem que é a morada dos espíritos errantes, que ainda são imperfeitos, ou seja, que ainda estão em evolução. Então é um local, é uma habitação de espíritos impuros ainda. Mas então nós lemos que os espíritos formam grupos ou famílias, tanto aqui encarnados como desencarnados. E aí vocês podem estar se perguntando, isso significa que nós podemos reencontrar no plano espiritual a nossa família? A resposta é sim. No plano espiritual, eu posso encontrar amigos queridos? Claro. Então, será que no plano espiritual eu vou encontrar todos esses nossos irmãos e amigos espíritas que frequentam aqui o SEGESP? Claro que sim. Porque essa união ela é mantida. Ela é continuada no plano espiritual. Mas e qual será o critério para que possamos reencontrar os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que nos são queridos? Está lá no Evangelho, acabamos de ler. A afeição, a simpatia e a semelhança das inclinações, ou seja, as tendências, a vontade. Esses três elementos, a afeição, a simpatia e a semelhança, faz com que nós, encarnados ou desencarnados, mas aqui nós estamos tratando mais especificamente dos desencarnados,
faz com que eles se reencontrem no plano espiritual. E aí o texto continua: ditosos por se encontrarem juntos, porque é uma alegria nos encontrarmos com aqueles com quem nos dávamos bem, aqueles que amamos, aqueles que já retornaram antes que nós para a pátria espiritual e que nos sentimos saudosos. Então, é uma grande alegria. Nós continuamos essa relação de carinho, de amizade, mesmo na erraticidade, mesmo no plano material. É como se fosse um encontro depois de uma longa viagem, como diz o Evangelho. Mas muito bem, se nós formos nos deter mais detalhadamente nesse texto do Evangelho, nós iremos perceber que Kardec nos dá uma ideia de alegria, de felicidade ao encontrar espíritos afins, não é mesmo? Mas é bem verdade, e isso é um tanto quanto óbvio, que a afeição, a simpatia e a semelhança nas inclinações não necessariamente une espíritos bons. Esses 3 itens podem unir espíritos maus, espíritos que ainda têm no seu interior sentimentos de ódio, de vingança, de revolta, não perdoar. E aí, ao retornar ao plano espiritual, se encontra com aqueles espíritos que vibram e pensam dessa mesma maneira. Pode ser ou não espíritos de uma mesma família. Mas uma coisa é certa: no plano espiritual, no mundo errante, esses grupos afins formam verdadeiras colônias espirituais. E nós podemos até encontrar no livro Libertação, ditado pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, continuação da série A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o nosso lar. Um dos capítulos, ele recebe o nome de Uma Cidade Estranha, que é uma verdadeira cidade no mundo espiritual, na erraticidade mais inferiorizada, mais próximo aqui do mundo físico. E que ali se reúnem grupos não familiares, né? Mas que têm uma coisa em comum, um sentimento em comum: prejudicar o próximo. Então é justamente essa afeição, essa simpatia, essa semelhança nas inclinações de fazer o mal é que une esses espíritos nessa cidade estranha. Então nós temos que levar em consideração que este pensamento, quando nós temos ele voltado para o bem, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele vai nos ajudar a reencontrar pessoas que amamos, pessoas que têm as mesmas ideias, que podem formar no planos espirituais grupos para o bem. Mas também pode ser grupos voltados ao mal, que vai ter uma vibração negativa. E essa afeição, essa simpatia menos nobre, para prejudicar o outro, por exemplo, como cita o livro Libertação e muitos outros livros dessa série A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz mostra esses espíritos que têm inclinações para o mal, que vibram numa frequência mais baixa, para prejudicar. Notemos que a ideia da reencarnação, ela abre um leque para nós, porque ela pode se aplicar tanto para o bem, mas também para aqueles que não necessariamente seguem o bem, porque há uma continuidade. Não é porque o espírito desencarna e reencarna que ele vai se tornar bom, que ele vai se modificar. Isso vai acontecendo aos poucos, encarnação por encarnação. Quando eu desencarnar, por exemplo, eu irei continuar sendo o que eu sou hoje. Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas inclinações, os mesmos desejos. E esses mesmos desejos irão fazer com que eu encontre no plano espiritual aqueles que são afins.
como tem aquele ditado, diga com quem andas, que eu te direi quem és. Para essa questão nós podemos dizer, me diga, diga o que pensas, que eu te direis com quem andarás na erraticidade, porque iremos nos unir no plano espiritual. Uma outra questão é que não é raro vermos em famílias aqueles que se dão muito bem, que têm muitas afinidades, e que de repente tem um ou outro ali que tem uma afinidade um pouco menor, ou que essa afinidade talvez ela nem exista. Então nós temos que aprender a lidar com isso sem o sentimento de culpa. A culpa existe quando se aplica a teoria da unicidade da existência. Os laços são criados a partir do nascimento, todos devem ser amados da mesma maneira, com as mesmas afinidades, com a mesma intensidade. Só que isso não acontece. E daí, quando isso não acontece, quando isso não ocorre, fica um sentimento de culpa por não conseguir se afinizar com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com os avós. Mas, quando a gente olha pela ótica da reencarnação, nós vemos que numa família aqui na Terra existem espíritos que já vêm reencarnando muitas e muitas vezes juntos, né? Que vem formando essa família, esse grupo, onde os laços já foram criados e vão sendo fortalecidos, como nós comentamos logo no início. Ocorre também que a providência divina permite que espíritos de outros grupos, às vezes com desafeto, que pode até já ter sido resolvido no plano espiritual, mas que mesmo perdoados, eles precisam aprender a amar. E qual é o maior amor que nós podemos sentir enquanto encarnados? Qual é o mais puro? É o amor entre um pai e um filho, uma mãe e um filho, entre irmãos, né? Então, muitas vezes vem esse espírito justamente para despertar esse amor mais puro. Algumas vezes, um espírito precisa aprender algumas coisas boas, melhores do que ele está vivenciando nas encarnações passadas. Então ele pode vir numa família um pouco mais evoluída para aprender com aqueles exemplos. E o contrário também pode acontecer, né? Uma família que tenha uma tendência que não seja tão nobre, vem um espírito mais evoluído, aonde, através dos bons exemplos, ele pode despertar essa família, impulsionar essa família para a evolução espiritual dos seus membros. E como dissemos no início, após algumas reencarnações, as afinidades então vão aumentando e com o passar de algumas encarnações, esse espírito já vai conseguir ter mais afinidades com esse grupo familiar. Agora imaginemos o tamanho da nossa parentela espiritual. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos irmãos nós temos no plano espiritual? Porque cada vez mais nós vamos agregando, né? E o amor vai se multiplicando. E para finalizar essa questão da teoria da reencarnação, eu trouxe 2 casos para analisarmos, que também são trazidos pelo espírito de André Luiz e que fazem parte da série A Vida no Mundo Espiritual, mostrando a complexidade da reencarnação. O primeiro ocorre justamente no livro Nosso Lar, onde nós temos André Luiz, quando ele reencontra sua mãe na colônia Nosso Lar, e sua mãe, vindo de um plano superior, vem visitá-lo, e aí, conversando, entendendo o que estava acontecendo, em determinado momento, André Luiz questiona sobre o seu pai, onde ele está, por que ele não havia ido visitá-lo ainda. Então, a sua mãe conta que o pai de André Luiz, enquanto encarnado,
ele possuía relações extraconjugais. E que após o seu desencarne, esses dois espíritos com o qual ele mantinha essas relações o envolvem e faz com que ele permaneça nas zonas inferiores ainda. A mãe de André Luiz até tenta, em determinados momentos, tirar ele dessa espécie de torpor que ele está sentindo lá, que ele não consegue ter a consciência correta. Quando ele está quase recobrando a consciência, aqueles espíritos agem e mantêm ele ali, naquela situação. E aí a mãe de André Luiz esclarece que já existe uma programação de uma reencarnação para ela, onde o marido, pai de André Luiz, irá retornar, ela logo em seguida, e mais tarde aqueles dois espíritos que estão envolvendo o pai de André Luiz vão reencarnar como filhas desse casal. Então é interessante. Como será a relação deles aqui na Terra? A gente pode se questionar sobre isso. Como será um pai com muita afinidade com aquelas filhas? Pois eles já tinham uma forma de um relacionamento, algumas afinidades na vida anterior. Continuaram tendo enquanto desencarnados, então vão retornar com essa afinidade. O mesmo não deve acontecer com a mãe de André Luiz, que vai ter naquelas meninas duas filhas que ela vai amar, logicamente, mas provavelmente as filhas devem ter não vão se dar tão bem com a mãe como se darem com o pai, pela falta de afinidade gerada na encarnação anterior. Então, esses são fatos que vão acontecendo. E um outro fato bastante conhecido ocorre no livro Os Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. É um caso bem conhecido, o caso da reencarnação de Segismundo. É um caso bastante conhecido no meio espírita, porque ele mostra passo a passo a reencarnação de Segismundo, desde logo após o ato sexual, quando o óvulo é fertilizado, a união do espírito com o óvulo e com o ovo, enfim, ele vai contando passo a passo como isso acontece. Só que o que nós vamos ver é um pouco antes, aonde Adelino, que seria o pai de Segismundo, ele, na vida anterior, ele e Segismundo tiveram um problema por causa da Raquel, que seria a mãe de Segismundo. E Segismundo acaba, então, assassinando Adelino. E agora, depois de passar pelo plano espiritual, se perdoarem e tudo mais, eles precisam voltar ao plano físico para aprender a se amar, para ver se realmente conseguiram se perdoar. Então, Adelino vem, casa com Raquel e se prepara para ter o seu filho. Só que Adelino, após a sua encarnação, ele tem um esquecimento momentâneo. Então ele passa a não querer mais que Segismundo encarne. Então, quando o André Luiz traz Segismundo à noite, quando o espírito se liberta do seu corpo físico, para tratarem desses assuntos, Adelino não aguenta a presença de Segismundo ali perto, devido à aversão que sente. Então, André Luiz e os seus amigos ali vão trabalhando o sentimento de Adelino. Segismundo sente-se muito culpado, pede muito perdão, mesmo naquele momento, até que então Adelino afrouxa o seu coração e resolve receber Segismundo como seu filho. E aí também a gente pode se perguntar, como será a relação entre pai, mãe e filho nessa circunstância? O filho que assassinou o pai na encarnação passada. Como eles vão se tratar agora? É a bênção do esquecimento, porque se não tivesse o esquecimento, com certeza, não teria como ocorrer essa situação. Mas com certeza eles vão, talvez não nessa, mas em mais de uma encarnação, eles vão começando a ter mais afinidades, o amor vai nascendo e eles vão aprendendo a se amar e tendo mais afinidade. Então a gente percebe
que é um emaranhado de situações e que nós temos que resolver. E a única solução para resolver esses problemas é o amor. O amor como Cristo veio nos ensinar. E nós já olhamos pela ótica da reencarnação, agora nós olhamos pela ótica de uma única existência, né? Ela não existe afinidade prévia entre pais e filhos, né? Todos nascem juntos com o corpo físico, não existem laços anteriores, as almas são completamente estranhas umas às outras. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo alguns dogmas não reencarnacionistas, o destino das almas é irrevogavelmente fixado após uma única existência. Não importa se viveu 1, 5 ou 100 anos. O resto da sua eternidade será definida por esse curto espaço de tempo que você ficou aqui na Terra. Mesmo que seja 100 anos. Porque se nós pegarmos ali e tivermos falando do tempo da Terra, que são bilhões de anos, 100 anos é um piscar de olhos. Não foi nada. E isso acaba com a justiça divina. Porque como que Deus pode ser bom e justo se Ele dá uma ótima oportunidade para alguns e não dá para outros? Você tem apenas uma chance. Se você errar, não tem outra. Como que esse Deus pode ser bom e justo? Né? Como que Ele dá oportunidades para alguns de virem e conseguirem cumprir bem o seu papel, e outros mandam em situações tão deprimentes, tão críticas, que fica difícil. Aqueles que viveram pouco tempo, 5 anos, não tiveram tempo de fazer o bem ou fazer o mal. E aí, como que vai ficar? Né? Então, se Deus é bom e justo, Ele provavelmente nos daria mais de uma chance. Kardec, para concluir esse item, ele nos fala da questão, faz um resumo sobre esse capítulo da seguinte forma. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro do além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Ou seja, nós viemos da Terra e quando nós formos, tudo volta para a Terra e para o universo. O terceiro, a individualidade, com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo os 2 primeiros, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, tanto para o inferno quanto para o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável pela progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os seres que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Ou seja, Kardec faz um resumo de todas as crenças possíveis, mostrando o que cada uma pode apresentar e mostrando que a reencarnação, a teoria reencarnacionista é a mais, com a fé raciocinada, ela se torna muito clara para nós. E assim nós vamos evoluindo aos poucos, né, de reencarnação em reencarnação, todos juntos, como uma grande família, aprendendo a nos amar, nos respeitar, a nos perdoar, como o nosso Mestre veio nos ensinar. Que tenhamos todos uma ótima semana, com muita luz, com muita paz, com muito amor. Muito obrigado. Irmãos, oremos. Elevando o nosso pensamento aos céus, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
que tanto veio nos ensinar, nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir, nos apresentar a lei do amor, a lei do perdão, da caridade. Agradecemos aos Espíritos que regem os trabalhos desta casa. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos vivenciando no plano físico as nossas dificuldades, tentando nos aprimorar, nos melhorar, tentando amar o nosso próximo como o nosso Mestre veio nos ensinar. Que possamos nos fortalecer entre família, com os nossos amigos, criando esses laços de afinidades, de afeto, formando a grande família da humanidade. Que os bons espíritos possam nos intuir, nos iluminar, nos abençoar nesse momento tão crítico pelo qual estamos passando, não só aqui no Brasil, mas em todo o nosso planeta. Que essa enfermidade, que essa pandemia possa servir para que possamos ter um despertamento das nossas consciências, aprendendo sempre a nos amar cada vez mais. Que possamos ficar em paz com as bênçãos do Mestre Jesus entre nós. Que assim seja.